Pessoal do TikTok que não tá entendendo muito o que tá acontecendo comigo, né? Eu não me converti, gente. Eu não sou cristão. Eu sou do judaísmo esotérico, da Kabbalah. Mas nós temos o mesmo Deus, Adonai, Hashem, Elohim. E se eu não sou dele, que ele me mate agora durante esse vídeo aqui. Ou que estrague a minha vida por completo, ou que me derrube, ou que me desmonte, ou que me quebre ao meio, como ele já fez várias vezes com seus traidores. Já começando o nosso ritual de Baal, os filhos estão chegando, a gente já está posicionando todo mundo. Será uma noite incrível para todos que almejam prosperidade, sucesso. Se alimente da energia do fogo, das bebidas, do hálito vital que sopramos a ti de nossas ondas mentais. Se alimente do sangue também derramado a teus servos Labal e Abalim. Sou crente, oro todos os dias e continuo pobre e miserável. Por quê? Tua resposta está na sua pergunta. Você continua pobre e miserável porque você é crente. O que você tem a dizer para as pessoas que não acreditam que você se converteu? Nada, absolutamente nada. Eu não tenho relação com essas pessoas. Vocês acham, por exemplo, que Paulo, quando encontrou seu caminho junto a Cristo, ele ficou advogando em causa própria, tentando se justificar, se defender dos seus erros do passado, né? Não, ele simplesmente seguiu o seu caminho junto a Cristo e fez o melhor que podia. E é o que eu estou fazendo. Então eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não me sinto nessa posição. Pessoal, orem por mim, entrem em corrente de oração, por favor. Você que é de qualquer denominação, qualquer igreja, budismo, Kabbalah, judaísmo, umbanda, candomblé, qualquer denominação. De drag queen a satanista, de satanista a evangélico. Hoje vamos falar nesse vídeo um pouco da trajetória de Vic Vanilla. Muita gente pedindo, se você gosta de vídeo pequeno, esse vídeo não é para você. O vídeo é extensivo para falar a história completa. Fique até o final. Galera interessante, não pule essa parte, dá uma olhadinha aí no recadinho que a minha amiga Ludmila tem para você. Quem sabe você pode fazer uma renda extra trabalhando diretamente de casa, tendo acesso apenas à internet. Confira o recado. E se eu te contar que você pode trabalhar da sua casa, ser seu próprio chefe e fazer os seus horários, e ainda tudo que você precisa é do seu celular conectado à internet. Foi dessa forma que eu fiz mais de R$2.000 nos últimos 7 dias. E você também pode fazer o mesmo. Eu quero te mostrar como. Então me chama agora no link da descrição ou no comentário fixado que vai te direcionar para o WhatsApp. E lá eu vou te mostrar o caminho para você começar também e viver essa realidade. E eu não tô falando de aposta, não tô falando de joguinho, tô te falando de um trabalho sério e honesto, que tem grandes riscos de mudar a sua vida. Te espero lá. É que a gente falando, Vi, que abre uma igreja. Pô, eu vou ter que abrir uma igreja para ensinar para vocês isso? A palavra de Deus, eu vou ter que fazer isso? Vou ter que abrir uma igreja para fazer isso? É isso que vocês querem? Se isso honrar a morte do Mastral, se isso honrar o que eu tô falando, eu abro. Vocês querem que eu abro? Abro uma caixinha aqui, ó, e a gente começa a juntar dinheiro para formar uma igreja. Culto do querido pastor Luciano Subira. Uma das coisas que eu mais agradeço ao Espírito Santo, Shekinah, a Deus, a esse Pai de infinita misericórdia, foi com as tuas águas ter me lavado de toda a podridão que me cercava. Você teme a Deus ou Jesus? Querida, eu vou ter medo de mim mesmo? Eu sou Deus. Aham Brahmasmi Tatvanasi. Estão todos preparados. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido, o canal interessante. Hoje falando de Vic Vanilla, todo mundo conhece aí nas plataformas, nas mídias sociais. Poucas pessoas não conhecem Vic Vanilla, não é isso? Não falando da pessoa, do CPF da pessoa, porque hoje ninguém pode falar mal de ninguém, qualquer coisinha é um processo. Eu estou passando por isso e não é coisa boa, certo?
falando da sua conversão, da sua história, porque uma pessoa pública é uma pessoa que muita gente quer saber o que está acontecendo, se ele se tornou evangélico mesmo ou não. E aqui no canal, todas as pessoas que se sentiam ofendidos por alguma coisa que foi feita aqui no canal, sinta-se na liberdade de mandar um vídeo para cá ou pedir algum direito de resposta que a gente coloca com certeza no canal, ou então exibe o vídeo, a gente assiste o vídeo e exibe o vídeo para você, tá bom? Se eu ofendi alguém também, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço perdão. Vic Vanilla, quem conhece ele, conhece como satanista, como luciferiano, fazendo seus rituais, adorando a Bafomé, adorando as imagens, adorando várias coisas aí, e é o grande portador da luz, né, Lucifer. Inclusive ele chegou até a queimar a Bíblia num ritual de blasfêmia. Vamos ver. Vamos colocar aqui, ó, tomando muito cuidado. Eu vi você botando fogo na Bíblia, eu falei, mano, sem dó. Eu vi que é rockzão pesado. Show no mercy. Vou explicar o porquê que eu queimei, por que eu botei fogo na Bíblia. Existe um ritual dentro do satanismo, que é um ritual de blasfêmia. Então, para nós, a Bíblia não é um livro sagrado, não é? Então, para eles, para ele mesmo, a Bíblia não era, né, até hoje, um livro sagrado, e essa queimação da Bíblia foi um ritual de blasfêmia. Lembrando que blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado na palavra de Deus, à luz da Bíblia, que não tem perdão. Não estou aqui dizendo que ninguém vai para o inferno, estou falando que a palavra de Deus diz que pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que esse não tem perdão. E muitos satanistas, muitos, não estou dizendo que ele fez, mas muitos fazem rituais de blasfêmia lá, com certeza, aí depois se converte, aí só Deus na causa. Então, deixa na mão de Deus, vamos orar para que Deus faça um trabalho, né? Mas é o único pecado que não tem perdão. E aí é o seguinte, ele fez seus rituais, né? Adorou a Bafomé, adorou a Baal, fez rituais para Peimon e para vários outros deuses, e ele mesmo se intitulava Deus, dizendo que ele era o próprio Deus. E a ex-produtora dele, a Daniele Fernandes, eles tiveram lá um atrito, e você sabe que depois que tem atrito começa a aparecer tanta coisa, tantas meias verdades. E ela diz o seguinte, né, ela contou a história dele num podcast, que no começo o Vic Vanilla começou como drag queen. Por que ele começou como drag queen? É porque se uma pessoa, né, ou eu mesmo chegasse, não estou de social, para ler a mão de alguém, ninguém vai acreditar. Se uma pessoa chegar de camisetinha, bermudinha, para ler a mão de alguém ou jogar algum tarô, ninguém vai acreditar. Tem que ter um arquétipo, tem que ter uma montagem para que cause impressão. Veja o que ela disse no podcast. Que é o que você se encantou, Me encantei. né? Porque a maquiagem linda, era uma maquiagem imponente, né? Ela tem mas ao mesmo tempo muito bem feita, profissional. A paleta de cores era encantadora, trazia um lilás, que para este conteúdo, o lilás, fica a dica, e o lilás, ele acolhe, ele encanta, ele prende o público. Então eu falei, não vai ser tão difícil trabalhar aquilo. Mas eu percebi ao longo do tempo que o público que estava chegando não ia receber orientações, dicas e ensinamentos de uma drag, porque existe esse preconceito, né? Então, mediante relutei muito em aposentar a Vicky. Tá. Então, é o seguinte, trabalhava como drag, né? Tinha seus trejeitos, falava uma drag efeminada e tal. Causava aquele impacto
Inclusive tem até vídeo dele aí dando aula, né? Vamos ver. Nós somos Deus, nós somos Deus, nós somos o profundo silêncio, nós somos o profundo pano de fundo por trás de todas as coisas, tudo sai de nós. Não existe nada fora da mente. Tem uma lei hermética, depois no próximo módulo eu vou falar sobre leis herméticas, que vai falar dessa lei, que o universo é mental. Isso é mental, por exemplo, o ruído na porta aconteceu para todos aqui, só ela virou para olhar. A mente dela é detalhista nesses, às vezes pode ser insegurança, às vezes você quer saber o que está acontecendo, pode ser tipo um gato. Então são pessoas que gostam de ouvir essas coisas, né? Chamada sabedoria do homem. A pessoa hoje em dia, se a pessoa fala 3 palavras em hebraico, já tem gente que já se ajoelhando os pés, adorando já, porque acha bonito aquelas palavras hebraicas, o jeito da pessoa se impor, a pessoa se portar. Ele até, para não dizer que ela está mentindo, tá aí o vídeo. E também ele comentou lá com a Mama Brusqueta, ele conversando com ela, ele comentou que ele explorava esse seu lado feminino e usava, se pintava, colocava delineado, vamos ver. Ela me conheceu quando eu fazia drag. Olha, tá vendo? Você fez drag? Muito ainda. Eu só não faço mais porque eu não tenho tempo, né, mamãe? Você sabe que é uma arte, demora muito tempo, né? Demora. Mal paga. Eu quando eu mais jovem, o pessoal da internet até lembra, tem alguns vídeos e tal. Quando eu ia dar um curso de tarô, de alguma coisa, de cabala, eu ia de drag. E eu gosto muito de fazer. Então, eu comecei a fazer drag. Que você foi esperto, porque a drag, ela tem um poder de atração, da atenção dos outros. Do sagrado feminino. Teve uma época que eu tava estudando muito sagrado feminino e eu queria entender a minha personalidade feminina. Todo homem tinha que entender o seu lado feminino. Eu acho que eu entendi. Que a gente chama de ânima. Eu comecei a me montar e só de brincadeira, né? E aí depois eu já tava fazendo delineado, fazendo contorno, iluminador, já tava fazendo tudo. Isso antes da tatuagem ou depois da tatuagem? Depois, eu era uma drag roqueira. Olha! A própria ex-produtora dele, a Daniela, diz o seguinte, que com o passar do tempo ele começou a ficar famoso e muita gente da alta, né, tipo políticos, várias pessoas começaram a procurar. Muita gente gosta, né, dessas coisas de fazer pacto, de ver futuro, de prosperidade, essas coisas tudo. E aí aquele tipo dele de drag não ia, os políticos não iam procurar, essas pessoas não iam procurar. Aí mudaram o semblante para um satanista. Palavras dela. Os podcasts, depois você procura aí, ela fala tudo do começo até o final. Começou a se vestir, né? Já imaginou? Pessoa toda, né, com aquelas espadas, com aqueles colazão, aquelas coisas, unha grande, sobrancelha. Tem muita gente que se atrai pelo lado escuro, obscuro, né, o lado tenebroso da vida. Tem gente que se atrai e passa mais poder, impacta mais. E aí tem muita gente que paga caríssimo para isso aí, caríssimo. Tem até a mesma Daniela lá, ex-produtora, conversando com uma cliente do Vic, né, que pagou muito caro, 70 mil reais para fazer um pacto, né? Vai mostrar aqui só um pedaço, só para a gente saber o valor, o que é que ela queria e o valor que ela tinha que pagar por aquilo que ela almejava. Vamos ver. Eu falei com ele rapidamente, falei, Vicky, eu atravessei o oceano para te conhecer, para fazer um pacto de ser famosa. Eu quero ser famosa, eu quero conhecer esse mundo. Você tava de chapéu, não tava? Tava de chapéu e cabelo vermelho, ruivo. Eu voltei pro hotel, extra feliz, falei, cara, vou fazer meu pacto, vou mudar minha vida, né? Porque essa é a intenção minha de verdade. E aí uma das coisas que ele me pediu foi terra de 7 postos, 7 de cemitério, terra de hospital, terra de banco, terra, um monte de terra. Chegando lá no templo, impactou assim um pouco o ambiente, porque tem aquela imagem de Bafomé, realmente é uma coisa muito faraônica, né? Pro meu conceito, que eu nunca tive num templo satânico, para mim foi uma coisa bem impactante. E aí a gente acertou detalhes. Ele me falou que ia ficar 70 mil, já tinha falado isso para mim anteriormente, mas aí ele me questionou o dinheiro se eu tinha trazido em espécie. 70 mil, fazer um pacto para ficar famosa.
70 mil, meu Deus, era tão bom, né, se tivesse na minha conta. Mas olha, tem gente que é assim, que para ser famoso, para chegar lá, ou para ser uma atriz, ou um cantor famoso, ou da socialite, aí faz pacto, não sabe nem, pensa que está fazendo pacto com coisa que boa, e às vezes até sabe que é com o diabo, que é com o reino maligno, mas não quer saber não, quer saber de chegar ao seu objetivo. Então ele teve essa montagem satanista e começou a falar aí, um homem inteligente, um homem estudado, que sabe, né, da demonologia, sabe falar sobre a Bíblia, sobre o Alcorão, sobre várias coisas, e aí passa segurança, né, no seu falar, e na sua imponência. Tem gente que ama, que adora essas coisas do lado sinistro. E eu vi que ele estava tão nos seus preceitos que ele chegou a dizer que até Jesus não existia, era só uma invenção do ser humano, que o Jesus Cristo não tinha história. Vamos ver. Jesus Cristo, ele é uma figura simbólica, não é histórico. Jesus não é mais histórico que Buda, não é mais histórico que Krishna, não é mais histórico que Horus. Todos eles são arquétipos inventados para contar trajetórias, narrativas e pontos de vista humanos. E tá tudo bem. Também disse que o cristianismo iria acabar. Era o pensamento dele na época. Vamos ver. O cristianismo vai acabar. Isso é fato. Porque tudo acaba, né? As religiões pagãs antigas acabaram. Tudo há uma apoteose e depois um declínio. Isso existiu em todos os impérios. O Império Romano atingiu seu apogeu, depois houve um declínio. O Império de Nabucodonosor houve um apogeu e depois um declínio. Então todo império acaba. Não existe nada que seja eterno. Aí é que eles se enganam, porque nosso Cristo é eterno, nosso Deus é eterno e vive para sempre. Aí é uma tristeza, né, ouvir uma coisa dessa. E aí também, nessa época, ele falou o seguinte: se ele quisesse abrir uma igreja evangélica, ele ganharia muito dinheiro, porque ele sabe manipular, ele sabe tanto no lado da magia, da feitiçaria, e no lado da homilética dele, do saber falar. Enganaria muita gente. Olha, tem muita gente no mundo que nasceu tapada, e tem gente que ama ouvir essas coisas. Veja o vídeo dele falando que ele poderia abrir uma igreja e enganar muitos. Eu faria uma igreja com todos esses fundamentos. Eu conseguiria manipular as pessoas muito rápido, e ia começar a mostrar resultados muito rápido, usando técnicas de magia, de bruxaria, de feitiçaria. Então já estava no pensamento dele. O que acontece? Resumir aqui um pouco da história. Vic Vanilla começou a se meter na política. Fez um vídeo lá dizendo que fez rituais para o Lula ganhar. Apareceu em todos os lugares aí, ele dizendo que o Lula ia ganhar porque já tinha feito vários rituais. Só que o pessoal do lado da direita do Bolsonaro pegaram o vídeo e mostraram: olha aí, o Lula tá do lado do diabo. Até o diabo tá querendo ajudar o Lula. Isso ficou ruim pro lado da esquerda, né? Pro lado do Lula. O que aconteceu? A esquerda entrou com uma ação no STF, e aí, por ordem do STF, os vídeos do Vic Vanilla foi tirado do ar, que estava prejudicando a campanha da esquerda. O que aconteceu? Vic Vanilla ficou louco. Começou a meter o pau na esquerda, dizia que já a esquerda que era do diabo, a esquerda era do demônio. Aí começou a atacar a esquerda, começou a atacar a esquerda, e aí começou a ser, como todo mundo que ataca a esquerda, começou o pessoal a ir atrás dele e achar as coisinhas dele aqui, outra lá. E aí ele já começou a mudar. Pronto, ele já era de direita, e já o lado do que ele seguia, o lado da escuridão, o lado da, né, o lado suas imagens, das suas adorações, já era do mal. E ele já dizia que era do eterno, que ele era de Jesus, que ele era de Deus. Inclusive ele chegou até o ponto de quebrar as imagens dos orixás. Vamos ver. Aqui não. Fala pro pessoal o que a gente já fazia aqui. Fala pro pessoal. Nós fazíamos macumba, a gente fazia matança, a gente oferecia sangue para Exu, oferecia sangue para Gira. Era escravo.
Jesus pode salvar vocês. Não vão nessa de que isso aqui é coisinha boa, é amiguinho. Graças. Aqui não. Meus amados irmãos, uma coisa eu digo para vocês. Eu, Jorge Ubiraci, não concordo com isso. De chegar aí e quebrar as imagens, tanto de orixá como as imagens da igreja católica. Já imaginou, você é evangélico? Não estou aqui defendendo, irmãos. Não estou aqui defendendo outras religiões. Tem muita gente que é bitolada e qualquer coisa que a gente fala leva para o lado errado. Presta atenção. Já imaginou alguém chega dentro da igreja evangélica e quebra o púlpito? O gasofilastro lá das igrejas e quebra tudo lá dentro. Quebra a bateria, quebra a guitarra, quebra tudo. Você concordaria? Então, há que ter respeito. Há que ter respeito. Hoje Jesus Cristo fala de amar o próximo. Então, como é que eu vou ganhar essas pessoas que estão em outras religiões para Cristo, se eu vou lá e quebro tudo? Eu vou ganhar inimizade, eu vou ganhar pessoas que estão me odiando. Eu tenho que fazer, sabe o que? É orar a Deus para abrir caminhos, para que essas pessoas venham, conheçam a pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Pode estudar hebraico, pode estudar grego, pode estudar um monte de coisas, todos os livros do mundo. Se você não tem Cristo Jesus como teu Salvador, a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Tá entendendo? Então, para ganhar essas pessoas para Cristo, ganha com amor, né? Com esse ódio aí, não destruindo essas coisas. Por isso que eu mostrei o vídeo. Eu não concordo. Você chegar num local e quebrar tudo lá, ir lá num centro de Umbanda e quebrar tudo. Pelo amor de Deus, isso aí é coisa de gente ignorante, né? Que não tem o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo traz paz, traz calma, temperança e domínio próprio. Certo? Então é o seguinte. Vou me converter. Dizendo ele que teve uma conversão, Jesus Cristo tocou seu coração. Então a primeira coisa que ele começou a fazer foi essas coisas aí. Segundo a sua produtora lá, a Daniele Fernandes, sua ex-produtora, ela disse que tem um áudio do próprio Vic Vanilla incorporado, né? Incorporado com o Exu lá, dizendo que tinha que se chegar aos evangélicos para ganhar dinheiro, para vender para os evangélicos. Ela disse que tem esse áudio. Vamos ver. É ela dizendo. Tem um áudio que eu achei ontem do Capa Preta falando que tinha que vender para crente. Como é que é isso aí? Tem um áudio do Capa Preta falando que vocês têm que chegar perto dos crentes. Esse áudio foi fevereiro do ano passado. O que é o áudio do Capa Preta? O que é o Capa Preta? É a entidade que ele recebia para botar o terror. O Vic? É. Então, peraí. O Vic recebia uma entidade, segundo que ele, é o Capa Preta. É. Essa entidade vinha em quais momentos? Quando queria botar o terror na gente, que ele sentia que os gritos dele não estavam funcionando. Então, o Capa Preta, quando ele incorporava o Capa Preta... Era o advogado dele. Ele dizia o quê? Que era pra... Que era pra colocar ele nos locais públicos, pra publicar no site, fazer post. E pra ganhar dinheiro com o evangélico. E para começar a encostar nos evangélicos. Então ela disse que tinha esse áudio, ele falando que tinha que se encostar nos evangélicos. Então muita gente aí está dizendo que ele está se chegando por isso. No podcast ele falou da sua convenção, por que é que ele começou a acreditar em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Vamos ouvir. Então eu vou falar agora um pouco da minha conversão. Eu vou tentar resumir um pouco a minha história espiritual. Todo mundo já conhece a minha biografia, né? Eu sempre fui um pesquisador, sou teólogo, enfim, passei por vários ritos, várias religiosidades à procura do meu eu, à procura da minha identificação com Deus. E desde muito cedo eu fui criado para que eu sempre me afastasse muito do cristianismo. Apesar de ter sido iniciado na Rosa Cruz desde 2016 e ter aprendido muito no movimento espírita quando eu fiz parte, eu nunca fui totalmente tocado pelo cristianismo antes de entender algumas verdades que eu precisei estudar para chegar. Então eu precisei fazer um esforço em direção ao Cristo. Não é assim,
vai numa pregação, vai hoje numa igreja, tá convertido. Não, eu tenho 16 anos de estudo em pesquisas de misticismo, de ocultismo, de teologia, de história das religiões, de mitologia comparada, inclusive de Bíblia, tanto da Torá, do Tanar, que sai da minha herança judaica, como do Novo Testamento. Então não é de uma hora para outra a minha conversão. E não é por conta de uma performance ou uma necessidade, até porque, conforme você pode ver, eu tenho uma empresa. Eu não preciso de dinheiro de fiéis. Tanto que a igreja que a gente está criando, que está em vias do CNPJ, do estatuto, ela é sem dízimo, ela é não dizimista. Quando a gente começar a movimentar os fundos para a construção da igreja, vai ser tudo em aberto, tá? Todas as doações que a gente receber vai ser em aberto. Todo mundo vai conseguir ver ali o que entrou, o que saiu. Não quero esconder nada de ninguém, também não preciso de dinheiro de ninguém. Gente, eu liberei para vocês essa chave para quem quiser já ir fazendo os donativos, mas nós vamos lançar ainda nessa semana, talvez quarta ou quinta-feira, a página, né, com o estatuto, o CNPJ, a logotipo da igreja, que tá lindo. Coloquei só um pontinho aí para vocês verem, só um pouquinho. Queria agradecer a oferta de Vanessa Ribeiro da Silva, nossa seguidora, acabou de fazer a doação de R$1.000 para nossa church. Pode ter certeza absoluta que vocês me motivam muito e que essa luz que se derrama sobre mim se derrame também sobre a casa de vocês que estão fazendo os donativos, fazendo as doações aqui. Vocês são anjos na terra. Você, que era uma pessoa que sempre falava, Cristo não, o histórico não existiu, Cristo não existiu. Aí de uma hora para outra você vira cristão. Impacta, né? Impacta. Foi feito muitos trabalhos de magia. Atendi deputados, atendi pessoas da política, atendi muita gente importante. Então, o fato de eu me converter em Cristo não é por uma questão monetária, porque senão eu ficaria onde eu fiquei, onde eu estava. E hoje, eu fui tocado de tal forma pela verdade que eu mudei o meu aspecto, o meu ponto de vista. O que não significa que eu não encontre nada de misticismo no Novo Testamento ou de esoterismo. Pelo contrário, eu sou o Rosa Cruz até hoje. Então, tem muita coisa no Novo Testamento, a começar pelos 3 reis magos, que simbolizam as 3 fases da alquimia, a começar pelo Corpus Hermeticum, a começar pelo hermetismo, que envolvia a região da Alexandria, quando as primeiras comunidades estavam ali desenvolvendo os pergaminhos do Novo Testamento. Tem muito de misticismo, de cabalá, de esoterismo dentro do cristianismo, que eu não vou nunca virar as costas. Tá vendo aí? Ele fala que ainda é da Rosa Cruz e que ele não vai esquecer Cabalá, nem esoterismo, que ele vai falar sobre isso na sua igreja. E tem até vídeo dele falando também que tem muita gente que está com medo das verdades que ele vai falar lá, que ele vai abrir toda a verdade, contando verdade sobre... Muita gente fala que a Bíblia foi adulterada, que não sei o que mais lá, aquilo ou tal. Então essas verdades, isso chama atenção. Eu vou falar a verdade, vou mostrar o esoterismo dentro da Bíblia, vou mostrar a Cabalá dentro da Bíblia, vou mostrar isso, aquilo, outro e tal, impacta. E muita gente vai gente demais, já tem gente dando... Ele diz que não precisa de dinheiro, porque é que ele não faz do bolso dele mesmo a igreja, né? Botou a igreja dele. Vai receber donativo até, e vai receber muito donativo, e vai lotar a igreja dele, porque o povo gosta. Abriu a igreja lá do 666, aquele pastor 666, lotou. Aí abriu a igreja de Lucifer, lotou. Lá no Rio Grande do Sul tá uma estátua de Bafomé, lota de gente. E se fizer uma igreja do lado do diabo, vai lotar de gente, porque tem gente que gosta, tem gente que ama. Marcha para o diabo, um monte de gente vai. É o que nós estamos vivendo, gente. O que nós estamos vivendo. Então é o seguinte. Antes de eu comentar sobre o que eu acho sobre isso aí, vou mostrar aqui um vídeo para vocês do Vic Vanilla, o homem centrado, estudioso, educado, que fala desse jeito aí, que tem muito conhecimento. O Fuxico Gospel mostrou um vídeo dele, ele começando uma live. E aí mostrou um pouco da realidade do que ele é lá, porque deixaram a câmera filmando, né? Veja. Bem, pode encerrar a transmissão. Vai ser semana que vem, senão eu vou devolver todo esse dinheiro. Vai ser semana que vem, senão acaba esse tempo. Acabou. Então vai ser lá na Augusta, que viu lá que eu aluguei.
semana que vem. Vai ser na Augusta então, que foi lá que eu aluguei. Vai ser semana que vem. Então vai ser na Augusta. Vai ser semana que vem, senão eu faço um story hoje falando que não tem mais tempo, não tem mais curso. Eu quero ver se tirar do seu cu pra devolver esse dinheiro. Do meu? Acabou. E do seu também, né, Vitor? Porque todo mundo Acabou. recebeu aqui. Você é a responsável por essa merda toda. Você é a responsável, eu te pago metade do rendimento pra isso. Acabou, acabou. Não vou mais admitir isso. Não vou mais admitir. Aliás, eu vou fazer uma história agora falando sobre isso. Agora. Agora. Tô esquecendo que tecnologia pagou também. Mano, eles estão assistindo você desfazer das pessoas. Olá, gente, tudo bem? Hoje, durante a transmissão do curso de Kabbalah, né, nós tivemos esse probleminha, mas esse material subirá hoje para vocês, no máximo amanhã. Vocês viram aí? O homem está uma fera. Não era mais aquele homem centradinho ali, educado, não. De repente, ele tem uma mudança tão grande para fazer o story, né? Tava todo bruto. De repente, oi, gente, estamos aqui no story. Ser humano, é o ser humano. O que eu acho? Vic Vanilla se converteu? Eu acho que não. Verdadeiramente se converter? Não. Como vários pastores aí não se converteram. Tem um monte aí. Tem um monte de pastor aí que é espíritos malignos dentro da igreja para destruir o evangelho de Cristo. Eu não acho que ele teve... Eu, Jorge Birassi, é a minha opinião. Né? Como eu sempre digo, todo mundo tem o direito de se defender. Se quiser mandar um vídeo para cá, a gente coloca. Tá bom? Eu acho que se converter verdadeiramente, não. Porque a conversão para Cristo viu lá que a mulher tinha que pegar um monte de terra, não sei de onde, tinha que fazer não sei o que mais lá, e tem até os sacrifícios para poder fazer um pacto com o diabo. Para Jesus Cristo, o único pacto é só você mergulhar na água do santo batismo e começar a servir a Deus verdadeiramente, com amor, caridade, humildade, domínio próprio, mansidão, temperança, tá entendendo? Deixar esse negócio de esoterismo pra lá, essas coisas da escuridão, Kabbalah, negócio de ler astro, ler mão, que é tudo coisa que Deus abomina. Está na palavra de Deus. Ou se segue a palavra de Deus verdadeiramente. É o que diz a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho que eu sigo, que eu creio, eu, Jorge Birassi, creio, pela palavra de Deus, fala que a gente tem que ser assim. E que é a religião verdadeira, que visita o pobre, a viúva, o necessitado, essas coisas. Certo? Mas só que é o seguinte, tem muita gente que gosta, tem muita gente que vai, tem muita gente que crê em tanta coisa no mundo, né? Tem gente que crê no Silas Malafaia, no Valdemiro Santiago, no R.R. Soares, no Agenor Duque e vários outros por aí. Eu não creio em nenhum desses. Eu não. Para mim, não são pastores que seguem a palavra de Deus verdadeiramente. Eu, Jorge Birassi, não creio que são pastores que seguem. Mas tem quem crê. Não é lotado lá? Não é isso? É desse jeito. Só Jesus Cristo para nos ajudar. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é orar a Deus para que Deus nos livre de todo o mal. É servir ao verdadeiro Cristo que está na palavra de Deus. Servir a Ele com essas mesmas coisas. O fruto do Espírito está lá. Gálatas capítulo 5. Fruto do Espírito e frutos da carne. Lá você vai ver qual a diferença do que é do bem e o que é do mal. Tudo que tiver no fruto da carne é contra Deus. Tudo que estiver no fruto do Espírito é a favor de Deus. Siga isso. Como é que eu vou seguir isso? Como é que eu vou suportar? Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. A armadura de Deus diz o que é para você fazer. Né? Tendo a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Calçar os pés com o Evangelho, de pregar o Evangelho de Cristo. Se defender o escudo que é a fé. Se defender com a fé. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se defender com a palavra de Deus. Quando for atacar é com a palavra de Deus, na mansidão. Né? Não é fácil ser evangélico, não. Não é fácil servir a Deus, não. É difícil demais. É quase impossível. Mas não é impossível, meus amados. O Senhor Jesus Cristo deu exemplo e disse: tendes fé, eu venci o mundo. E ele não venceu, não foi
igual o Dragon Ball Z jogando Kamehameha, nem Super-Homem saindo raio dos olhos, voando, nem nada não. Ele venceu como um homem, nas suas fraquezas, nas suas dores, nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas tristezas que ele tinha como ser humano e nas suas tentações. O diabo tentou Jesus Cristo em tudo, mas em tudo ele foi vencedor. Deu exemplo, por isso que ele veio como homem, para que ninguém chegar lá em cima e dizer assim: ah, mas eu não pude porque eu era um ser humano. Ele disse: também eu era um ser humano, mas tu era filho de Deus. Mas eu, em nenhum momento eu usei poder de mandar anjo matar meus inimigos, não. Eu fui até o final, e a minha morte foi morte de cruz. É o que ele vai te dizer. Tu morreu de cruz? Tu passou por o que eu passei, sendo eu filho de Deus, meio da rua, todo mundo me cuspindo, me batendo, me xingando, me esculhambando, me botaram numa cruz, me furaram minhas mãos, meus pés, furaram minhas costelas, me deram para beber vinagre. Meu amigo, então não tem desculpa. Faça um concerto com Jesus Cristo, um pacto com Ele. Você vai ver como tudo melhora na sua paz espiritual. Vic Vanilla, para mim, ele está já sem paz espiritual. Porque esse mundo tenebroso, draculesco, transilvânico, esse mundo de servir a diabo, essas coisas que fazem pacto, rituais, mata fechada, encruzilhada, dentro do cemitério, essas coisas aí, você não traz paz não, meu irmão. Não traz paz de jeito nenhum. Paz verdadeiramente é a de Jesus Cristo. É o que eu tenho certeza em mim mesmo de que trouxe para minha vida, e muita gente assim tenho certeza também que conhece, que trouxe para sua vida. Tá bom, meus amados? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão ajudando, né? Eu estou contando com isso aí para poder comer, para poder viver. Deus sabe. Deus sabe. Estou passando provações, porque estou falando da palavra de Deus. E quem fala da palavra de Deus, meu irmão, não se dá bem, não. É perseguir de todo lado. Então eu tenho que fechar todas as minhas brechas. E aí muitas vezes a gente deixa as brechas abertas porque eu sou ser humano, né? Meu amado Cristiano Bock é um anjo de Deus, sempre teve na minha vida. O irmão João Vitor Barro Costa teve um momento, tanto momento que me ajudou muito. Esses dias me ajudou demais, irmão. Paguei a minha casa. Paguei o aluguel da minha casa daí. Aluguel da minha casa eu paguei daí, viu, João Vitor? Deus te abençoe. Perdoe, meus irmãos. Agradecer a Arinaldo dos Santos Casimiro, José Júnior Faria dos Santos, Carlos Alberto Sodré, Antônio Eduardo dos Santos, a irmã Sirlene, ajuda demais. Eu tenho certeza que você não é rica, não é, mas está me ajudando. Está me ajudando. Deus te abençoe. A irmã Daniela de Oliveira também sempre ajuda. Deus te abençoe, minha irmã. Ora a Deus por mim. Ora a Deus por mim, porque pelo menos quando eu cheguei em casa e me deito lá na minha caminha, eu posso falar com meu Deus e agradecer a Ele. Agradecer Ele por tudo, porque não me arrependo não, meu irmão. Não me arrependo de servir a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu vivia num mundo que eu não tinha paz. Eu vivia num mundo terrível. Eu era regueiro, brequeiro, fazia os meus concursos, tudo. Eu não tinha maldade no meu coração, não. Nunca tive maldade com ninguém, de fazer o mal para ninguém, não. Mas eu vivia na vaidade do mundo. Mas nunca tive paz, só via de vez em quando me dava uns problemas, vontade de morrer, umas tristezas tão grandes. Nunca tive paz, sempre o Senhor Jesus Cristo me chamando. E aí quando eu parti para Ele foi que eu consegui viver. Tá bom, meus amados? Esse vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Estou indo nessa. Valeu! 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 Valeu!